Eu quis misericórdia e não sacrifício. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Eu quis misericórdia e não sacrifício. Vinde, voltemos para o Senhor. Ele nos feriu e há de tratar-nos. Ele nos machucou e há de curar-nos. Em 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia há de restaurar-nos, e viveremos em sua presença. Na primeira leitura, desta vez, é o profeta Oséias que nos convida a nos converter aos caminhos de Deus. Sua experiência pessoal serve-lhe para descrever a infidelidade do povo de Israel para com Deus, que é o esposo sempre fiel. Para quem não sabe, a mulher de Oséias foi infiel a ele no casamento. Ela foi atrás de outro homem, mas Oséias continuava mostrando sua fidelidade. E ele põe nos lábios dos israelitas umas palavras muito belas de conversão. Vinde, voltemos para o Senhor. Ele nos feriu e há de tratar-nos. Ele nos machucou e há de curar-nos. Em 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia há de restaurar-nos, e viveremos em sua presença. Converter-se é, em hebraico, como também em latim, voltar-se, voltar. O homem volta para Deus porque Deus o chama. É uma voz que salva e supera os obstáculos. É uma voz que nos faz voltar para se criar presença e intimidade. A conversão é um retorno. Jesus ilustra de maneira inesquecível essa imagem do retorno com a maravilhosa parábola do filho pródigo. Isso significa que o pecado é sempre um afastamento. Com o pecado se estabelecem distâncias, se abandona a casa paterna. Por meio de Jesus sabemos que o Pai continua esperando a nossa volta. Conversão é toda decisão ou inovação que de alguma forma nos aproxima da vida divina e nos torna mais conformes a ela para que sejamos mais humanos e mais irmãos com os outros. A conversão produz nas pessoas maturidade espiritual que se reflete em uma aversão ao mal e uma atração pelo bem. Por isso, essa conversão não deve ser superficial, não deve ser por interesse ou para evitar o castigo. A conversão não deve ser passageira ou pontual, como uma nuvem pela manhã, como o orvalho que cedo se desfaz. Quantas vezes os israelitas se converteram desse jeito e logo voltaram a pecar? Desta vez o profeta Oséias quer que a conversão seja levada a sério. A conversão não consiste em ritos exteriores, e sim em atitudes interiores. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Desta maneira, Deus vai ajudar os israelitas. Certa como a aurora é sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Com esta imagem, o profeta Oséias quer nos dizer que a ação de Deus faz fecunda a atividade humana, desde que o homem esteja aberto, como a terra aberta para a chuva que cai. O homem só, com seus recursos próprios, se evapora, se desvanece, se empobrece.
como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Este empobrecimento se manifesta em holocaustos, em sacrifícios, em uma piedade coberta de uma idolatria. Seu ponto alto é a opressão, a própria aflição e a aflição alheia e a morte. É desta maneira que o homem sente a ausência de Deus. O chamado do profeta Oséias para a conversão soou hoje para nós e não somente para o povo de Israel. Vamos voltar ao Senhor. Ele nos convida para conhecer o melhor de Deus. O profeta nos convida a organizar nossa vida muito mais de acordo com as atitudes internas, como a misericórdia com os outros, do que com atos externos, ritos exteriores. Somente assim, a Quaresma será uma aurora de luz e uma fonte de vida nova. Mas fica uma pergunta. Nossa conversão quaresmal está sendo interior, séria e sincera? Ou teremos a mesma experiência de tantos anos em que também decidimos voltar aos caminhos de Deus e depois fomos fracos e voltamos aos nossos próprios caminhos de pecado? Vamos recordar aquilo que o autor da segunda carta de São Pedro afirmou. Ele disse: com efeito, se depois de fugir às imundícies do mundo pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e de novo são seduzidos, se deixam vencer por elas, o último estado se torna pior do que o primeiro. Cuidado. Crer em Deus, aceitá-lo em nossa vida, significa buscá-lo para caminhar com Ele em uma autêntica aliança de amor e para sermos fiéis à sua palavra na riqueza e na pobreza, na saúde e na enfermidade. Todos os dias de nossa vida é um casamento. E não somente com um amor comparado a uma nuvem pela manhã ou como o orvalho matinal que se evapora, não. Nosso relacionamento com Deus é igual promessas matrimoniais. E a gente às vezes faz isso tão a sério que, assim como hoje as promessas matrimoniais para muitos não valem nada, o relacionamento com Deus para muitas pessoas hoje também não está valendo nada. Que trágico. Façamos com que esta Quaresma nos ajude a vivermos nossa proximidade com Deus com um autêntico compromisso de fé. E recordemos, quero amor e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. A marca fundamental da soberba é eu me achar melhor do que os outros. Considerando-me superior e melhor do que os outros, perco o chão da realidade, porque me apresento diante de Deus sem enxergar a minha miséria. A soberba é um delírio. O publicano saiu santo e justificado porque bateu no peito com humildade, dando espaço à graça divina. O fariseu saiu pecador porque encheu o peito de soberba, não deixando lugar à ação de Deus. No evangelho de hoje, vemos dois homens irem rezar no templo. O primeiro é fariseu e o outro publicano. Os dois lá chegam, fazem suas orações, mas só um sai justificado. O fariseu apresenta-se a Deus com um currículo impecável. Não sou, diz ele, como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda. Já o publicano, por sua vez, sabe ter a conta tão cheia de pecados que nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, senão que batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. O primeiro, apesar de cumprir a lei à risca, saiu do templo pior do que entrara. Porque se lá entrou sem pecados, de lá saiu com ao menos um e muito grave. Saiu com a pretensão de comprar com boas obras o amor de Deus. O segundo, apesar de descumprir a lei em muitos pontos, saiu do templo melhor do que entrara, porque se lá entrou pecador,
de lá saiu justo e santo. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Com efeito, o publicano saiu justificado porque sabia não ser mais que um pecador, a quem só resta clamar ao que nos ama antes mesmo de o podermos amar. Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. E quantas vezes, desgraçadamente, seguimos o mau exemplo do fariseu, pensando que é o esforço nosso, a nossa penitência, a nossa observância, o nosso plano de vida, a nossa rotina de piedades, que somos nós, numa palavra, que agimos primeiro para só então agir Deus, que a iniciativa parte do homem e que a vontade humana é que se adianta à graça divina e não esta aos nossos esforços. Isso não é outra coisa senão soberba. A marca fundamental da soberba é eu me achar melhor do que os outros. Assim, o soberbo, considerando-se superior e melhor do que os outros, perde o chão da realidade. Por quê? Porque se apresenta diante de Deus sem enxergar a sua miséria. É o delírio do soberbo. É esse o mesmo delírio no qual caiu Satanás e no qual caíram os seus anjos, os demônios. É nesse mesmo delírio que caem todos os condenados e réprobos que estão no inferno. A soberba, como nos recorda o Papa São Gregório Magno, é a raiz de todos os outros pecados. É nela que são gerados todos os outros pecados. Para remédio desta soberba, que é no fundo uma grande demência, lembremos o que diz São João: Deus nos amou primeiro. É, portanto, a sua graça que nos previne, excita, ajuda, acompanha e confirma, sem que nada possamos fazer sem o seu auxílio e consentimento. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas, se o fariseu pecou por antepor-se ao amor de Deus, por que então saiu justificado o publicano que tanto ofendeu com sua ganância o amor divino? A Escritura responde: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. O publicano saiu santo e justificado porque bateu no peito com humildade, dando espaço à graça divina. O fariseu saiu pecador porque encheu o peito de soberba, não deixando lugar à ação de Deus. Tendo diante dos olhos estes dois exemplos, um tão mau que devemos evitar e o outro tão bom que devemos seguir, atendamos à exortação do apóstolo: humilhai-vos. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Humildes, lancemo-nos nos braços daquele que nos ama desde sempre e que por sua graça socorre os que erram e confirma os que tirou das trevas do pecado e pôs sob a sua luz admirável. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.